Boa noite. A igreja está linda, hein? Ah, que coisa boa. É bom ver vários rostinhos nesta noite, adorando o Senhor. Deus abençoe também aquele que está em casa. Eu estou muito motivado com o que Deus está fazendo. Amém? Muito motivado. Ainda que o meu passado seja um problema, o meu presente eu vivo pela graça de Deus, e o meu futuro é maravilhoso. Seu futuro é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus reina. Você podia aplaudir o Senhor? Aquele que reina. O salmista no Salmo 24 reconhece a realeza do Senhor, porque ele subiu aos céus depois de ressurreto. E as portas, os portais dos céus tiveram que se levantar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O mundo não está desgovernado, nem o universo. Deus reina. O Senhor Jesus Cristo reina. E nós aguardamos o tempo quando esse reinado completo descer até nós. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós, pela manhã, tivemos assim o privilégio de receber a palavra de Deus. Pastor Anderson estava inspiradíssimo hoje. Palavra poderosa sobre o reino. Domingo que vem ele vai continuar. Eu falei com ele, expõe o capítulo 5. Foi bom demais. Foi bom demais. E nós vamos falar à noite também sobre reino. Basileia. A palavra reino. É o reino de Deus entre nós. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10.
Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da cidade, ou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem... Como? As próprias pedras clamarão. Você podia baixar sua cabeça e você orar ao Senhor? Pede para Ele aquilo que você precisa nessa noite. Que o Espírito de Deus possa conduzir a palavra ao seu coração e despertar você para uma obediência em nome de Jesus. Senhor, aqui está a palavra do Senhor. Ela foi lida, o Teu Espírito Santo é poderoso, livre, para aplicá-la em nossas vidas. Pai, não permite que o ladrão das sementes roube a semente desta noite. Deus, que cada coração aqui seja aquela terra boa que o Senhor preparou, para que a semente caindo produza os frutos que promovam a glória do Senhor. Que multiplique os frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Faz isso nas nossas vidas, ó Deus. Revela a Tua palavra no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz e leia, o reino de Deus entre nós. Vivemos dias complexos, vivemos diante de batalha de reinos, de poderes, de autoridades, de governos, de soberanias. Tempo de grandes batalhas. O mundo está sendo abalado dia após dia pelos reinos que vão sendo abalados. Levanta-se reinos, cai reinos. Levanta-se impérios, cai impérios. Levanta-se domínios, domínios se vão. O mundo sendo abalado. E há uma guerra constante por coroas. Coronavírus. Coroas. Uma guerra por dominação, por ideologias, por fortalezas. A guerra do ego, das milícias buscando dia a dia ocupar o reino de outrem. Ocupar o espaço, ocupar o poder,
dar as ordens, arrebanhar súditos, seguidores, influências, gerar marionetes dos seus ideais, dos seus propósitos, e reinos vão sendo abalados. E isso é a vida real, isso é o mundo. Um lugar onde reinos são abalados. Esta é a realidade do mundo. O lugar onde reinos são abalados. Se você visitar Israel, abaixo do Monte do Carmelo, ali há 18 impérios, 18 civilizações que foram soterradas. Passaram. Conhecemos algumas que estiveram por ali. Egito, Média, Pérsia, Assíria, Babilônia, Roma. Estamos num campo de batalha e só os mais fortes e hábeis vencem, prevalecem. Porque o mundo não é de moleques, é de homens, de guerreiros, de soldados. Gente que quer se apoderar de um reino. Há um reino a conquistar. Há um reino. E nesta batalha toda a igreja está viva. E está presente no mundo onde os reinos se abalam. E a igreja faz parte de um ex-reino. Ela foi resgatada de um reino perdido, de um reino maldito, de um império maligno. A oração de Jesus pela igreja não foi para que ela fosse retirada do mundo, mas que ela fosse livre do mal. Em outras palavras, Jesus não orou para a igreja sair do mundo, mas Ele orou para o mundo sair da igreja, para os crentes se tornar mais crentes a cada dia, mais santos a cada dia, mais súditos do seu reino, a cada dia, a cada dia. E também ensinou-nos a orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Seja feita a tua vontade. Mas antes nós precisamos entender algumas esferas distintas dos reinos. Há reinos que são reinos terrenos dos homens, os reinos que se abalam. São movidos pela força, pela perspicácia, pela sabedoria humana. Muitos conquistados com sangue, derramamentos de sangue. A guerra de coroas, coroas ou corona. Esses reinos são limitados pelo tempo, são limitados em poder, são limitados em matéria e são limitados em espaço. Não conseguem reinar o tempo todo, não conseguem tomar todos os lugares, não conseguem dominar tudo. Então são reinos limitados, porque não é todo mundo que obedece a esse reino. Há outro reino, reino espiritual, ou chamado reino das trevas, ou império das trevas. São forças espirituais malignas, lideradas por seu príncipe, Satanás, que se move entre principados, potestades, espíritos dominadores, Paulo vai dizer, neste mundo tenebroso. E este reino,
também é limitado pelo tempo. Apocalipse 12:11 diz que pouco tempo lhe resta. Também é limitado em poder. E é limitado em espaço. Porque onde Cristo reina, Satanás não reina. Mas há um terceiro reino. O reino de Deus. Também chamado de reino dos céus. Diferente do reino dos homens e do império das trevas. Neste reino há soberania absoluta de poder. Neste reino há tirania. Não tirania dos homens e nem dos malignos, mas há alguém que está acima e ninguém consegue tirá-lo de lá. Nunca a cadeira de comando esteve vazia. É um reino de domínio, de poder e de autoridade. É o Criador do universo. Ele é ilimitado em tempo, é ilimitado em poder, é ilimitado em matéria e é ilimitado em espaço. Inclusive as doutrinas bíblicas afirmadas nas Escrituras nos dizem que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Ele é o Deus imenso. Se subo aos céus, lá estás. Se eu me detenho no confim dos mares, lá estás. Se eu tomo as asas da alvorada, não importa onde, lá Ele está, com toda a sua glória. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Também diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele habita no céu, mas habita com quebrantado e contrito. Habita em corações. Aquele que a substância ainda era sem forma alguma, e diz que ele já conhecia, é o Deus que sonda, que conhece, que se relaciona. O reino dos céus, ou o reino de Deus, não possui oposição. Não tem oposição ao reino de Deus. Não tem adversário, não há coigual, porque Ele é absoluto. Ele é absoluto. Ele é soberano. Ele é eterno. O reino de Deus fala de quem é o reino. Ele é de Deus. Do eu sou, não é do que já era ou já foi. Ele é e sempre será. O reino dos céus fala da sua natureza, que é celestial. O reino é de Deus. Ele é celestial. Os reinos terrenos e humanos se opõem entre si. Motivados pela astúcia de Satanás, pela inclinação copiosa, maligna dos corações dos homens, corrompidos, deturpados, mortos nos seus estados espirituais, incapazes de responder com fé ao chamado do Criador, porque estão mortos. Estão mortos. Esses reinos, terrenos e humanos se opõem entre si. São motivados por Satanás, o inimigo das nações. Mas a ele, Satanás não se opõe ao reino do mundo. Pelo contrário, ele induz, ele seduz e ele coage a viver nas trevas. A Bíblia fala que ele é o Deus desse século, cegou-lhes o entendimento. Já o império das trevas, ele é inimigo da igreja. Aí há oposição. Ele se opõe à igreja. Satanás é inimigo
da igreja. E se um dia você recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, você enfrentará um inimigo feroz dia após dia. Porque foi com esse propósito que ele veio. Ele ataca os crentes porque ele veio para roubar, para matar e destruir. Ele não quer perder seus súditos escravizados do pecado. Pelo contrário, ele quer assaltar inclusive a igreja. E ele tenta impedir a chegada do reino de Deus ao mundo, se opondo ao Cristo e à igreja. Ao Pai ele não se opõe, mas ao Messias e à igreja ele se opõe. Afinal, o inimigo da igreja, Satanás, estava ou está sentenciado. Lá em Gênesis 3,15 diz que havia uma sentença sobre Satanás, de que o filho da mulher esmagaria sua cabeça. Jesus Cristo, Filho de Deus, venceria. Assim, Satanás se opôs ao Messias pelo menos 4 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele se opôs na forma do Israel, se opondo às orações dos crentes, corrompendo profetas e sacerdotes, corrompendo o povo. Mas quando o reino começou a tomar forma, ele se opôs. Lá em Mateus, no capítulo 2, verso 13 a 15, ele tenta impedir o nascimento do Messias, movendo o insano Herodes a matar as crianças, a perseguir as crianças até 2 anos. Copiando um exemplo de Faraó, anos antes, séculos antes, quando tentou eliminar Moisés. Em Mateus 4, ele tenta impedir o ministério de Jesus com a tentação. A tentação no deserto. Em Mateus 16, ele tenta impedir a cruz, quando ele toma Pedro para ser sua voz, e tenta impedir Jesus da sua missão à cruz. A ponto de Jesus virar para Pedro e dizer assim: arreda, Satanás, você está cogitando as coisas dos homens, não de Deus. Em Lucas 22, 39 a 43, ele tenta impedir Jesus de se render totalmente à vontade do Pai, quando ele ora no Getsemane. Foi ele que fez os discípulos dormir. E ele que estava ali se opondo ao Cristo o tempo todo, para que entendesse que a missão era difícil demais, de que o preço era muito caro, a ponto de Jesus orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino Satanás querendo soltar foguete na hora, mas as palavras não acabou. Contudo, faça a tua vontade. Há uma autêntica, uma verdadeira oposição contra a igreja. Isso dada a própria natureza do diabo. Ele é o acusador dos irmãos. Ele é um ser caído, condenado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, em seus ardis, ele cumpre um propósito maligno de um império de trevas, da morte: roubar, matar, destruir. Roubar, matar, destruir. Roubar, matar, destruir. E quando você vê esse propósito em corações dos homens, você vê como ele cegou
o intento dos homens. Então há uma oposição. E apesar da igreja viver perigosamente, muitas vezes ela vive como se o diabo tivesse dado trégua. Como se Satanás não estivesse se opondo. Porque vive-se despercebidamente, desordenadamente, ignorando os seus ardis, a palavra de Deus diz, vivendo de maneira mundana. A oração de Jesus continua valendo. Rogo-vos que não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O problema não é a igreja estar no mundo, é o mundo estar na igreja. O problema não é ter oposição de Satanás. O problema é se juntar a ele. Em Gênesis 3, Satanás cumpriu para que os seres humanos buscassem em primeiro lugar a glória ou a própria glória e não o reino de Deus. Buscando ser igual a Deus, a ocupar o lugar de Deus. Então eles decaíram do seu estado de inocência. E ali nós decaímos, nos tornamos inimigos de Deus, escravos das nossas naturezas pecaminosas, dominados pelo império de Satanás. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, e éramos, por natureza, filhos da ira. Em outro texto, Paulo vai dizer que ele nos tirou do império das trevas, nos resgatou. Uma missão de resgate. Satanás não poupou nem Jesus, ele tentou o Senhor Jesus. Não poupou crianças, em Marcos 9, 20 a 22, ele possui. Ele demoniza uma criança. Ele não tem misericórdia de ninguém. Em João 10, ele não dá trégua, que ele veio para isso, somente para isso. Roubar, matar e destruir. Em 1 Pedro 5,8, Pedro escreveu que o diabo vive como um leão. Ele não é leão, mas como se fosse. Rodeando. Os leões cercam as manadas, os rebanhos, rugem, assustam, para que uma ovelha, para que alguém do rebanho abandone o rebanho, assustado, e então vira o prato do dia. Diz que ele anda em derredor, não dos ímpios, dos crentes, querendo devorá-los. O que a Bíblia fala sobre o reino de Deus? A Basileia de Deus, uma vez que nós estamos em oposição ao império, primeiro, eu vou tentar explorar pelo menos o Antigo Testamento um pouco hoje. Essa conversa vai ter que continuar depois. No Antigo Testamento, primeiro, vai mostrar-nos que o reino de Deus há algo singular nele. O reino de Deus não é um reino dividido. No reino de Deus há unidade. Desde antes da fundação do mundo. E quando Deus resolveu fazer eu e você, criar a raça humana, ele não se dividiu, mas ele diz assim: façamos, pois, o homem à nossa imagem. Havia um propósito.
na criação. A Bíblia diz que tudo o que Deus fazia, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo compartilhavam. E eis que tudo era muito bom. Fizemos um bom trabalho. O dia que o homem entrou na história e resolveu comer do fruto, estava dizendo para Deus: o trabalho que o Senhor fez não foi bom. Deixa eu tocar minha vida do jeito que eu acho que vai ser melhor. E aí nós chegamos onde chegamos, no fundo do poço. A palavra de Deus em Reis, capítulo 18, verso 20 a 22. O profeta Elias pega a nação num período, e ele é o profeta do enfrentamento. Quando Acabe casa com Jezabel, aquela endemoniada, ele traz para o reino de Israel o império das trevas. Ele dá crédito, ele dá espaço, ele dá tempo e ele materializa o império das trevas no meio do povo de Deus. E ela passa a colocar ali Baalim, centros de adorações. Ela persegue e mata profetas e sacerdotes do povo de Deus. Ela confunde, ela seduz. Um marido marionete. Faltava homem no reino de Israel. O que Acabe está fazendo ali? O próprio nome dele é para acabar com algum reino, né? Jogar na lama. Então Deus levanta um homem parecendo um ermitão, vida diferente. Mais tarde Deus vai trazer um outro chamado João Batista, que vem falando de reino, defendendo o reino de Deus. A mesma mensagem que anos mais tarde vai aparecer um outro ermitão, João Batista, no deserto, pregando o reino de Deus. O profeta Elias era o protótipo de João Batista. E no Monte Carmelo, o profeta Elias coloca o povo no seu devido lugar. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o reino é de Baal, serviu. Mas se o reino é de Deus, serviu. Se Baal é Deus, se prostrem diante dele. Se o Senhor é Deus, se prostrem diante do Senhor. Interessante que ele vai usar a expressão Yahvé, o eu sou, o inominável, o eterno. Se o eterno é Deus, você deve segui-lo. Mas se é Baal, a covardia do povo estava em contraste com a coragem de Elias. Porque o reino de Deus é o reino dos corajosos. Não dos covardes. Não dos medrosos. Mas dos corajosos. E ele lutou sozinho. Lutou em defesa da sua posição de que só Yahvé é o verdadeiro Deus. Inclusive, esse é o nome de Elias. Yahvé é o verdadeiro Deus. Elias, então, era o representante do reino de Deus. Ele não aceitou a influência maligna, nem a dominação do império das trevas, mas ele desafiou, ele enfrentou, ele venceu, porque o reino de Deus não está e não pode estar dividido, nunca será letárgico, nunca será um reino de medo e nem de fraqueza. É um reino de poder. Ele não aceita aquilo. Louvado seja Deus, porque ele sempre tem seus Elias. No reino de Deus não há neutralidade. É impossível ser neutro no reino de Deus. Deus não se agrada dos isentões. Eu já pedi perdão a Deus que eu me isentei muitos anos da política nacional. De não falar
de não orientar, de não tomar parte, e de outros assuntos, dos quais nós crentes somos influência do reino, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, na empresa. Não nos calar, porque senão as pedras vão clamar. As pedras vão clamar. Deus não se agrada dos isentões, daqueles que por covardia ou por autopreservação se omitem a que reis estão servindo. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, não tem coluna do meio, meu irmão. Não dá zebra com Jesus. Ou você está no céu ou no inferno. Não tem jeito de se consertar depois que encerrar seu tempo aqui. Você tem que decidir que reino você está. É o reino da unidade. Segundo, o caráter deste reino. É importante a gente entender qual é o caráter do reino de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Vou pedir para colocar para mim na tela, se possível aí. Davi vai declarar que este reino, a natureza dele, o caráter dele, é de soberania. Amado, você às vezes fica com o seu coração sobrecarregado, aterrado, amedrontado, ansioso. É porque você está colocando a sua confiança na sua saúde, no seu braço, na sua força, no governo que rege esse mundo. Você não descansou ainda na soberania de Deus. E Davi vai dizer, está aí o texto, você podia ler comigo, vamos lá? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer. É um reino de soberania. Deus não deixou nada para ninguém. Ele é soberano. Ele reina. Ele governa circunstâncias mais complexas. Ele reina. Nós acabamos, nas últimas semanas, de expor o livro de Atos. Aquilo que parecia uma tragédia na vida do apóstolo Paulo cooperava para a vontade, o propósito soberano de Deus acontecer. Ainda que os demônios celebrassem num bacanal a morte do Filho de Deus, ao terceiro dia a pedra foi removida. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O rei ressuscitou. É o terceiro dia. Ele vive. É por isso eu posso crer no amanhã. Eu uso máscara. Eu uso álcool gel. Mas a única coroa que eu me rendo é a dele. É a dele. É a dele. Além de ser soberano, o Salmo 45, versículo 6, revela que o caráter deste reino é de eternidade e de justiça. É esse reino que nós
entramos, fazemos parte. Esta é a Basileia, este é o reino de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Para quando? Para sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Não há injustiça no reino de Deus. Não há imparcialidade. Ou não há parcialidade nesse reino. Desculpa. Não há tribunal subornado. Ninguém entrará no reino de Deus se amar este mundo por suas próprias obras. Não haverá justificativas. Não vai ter padrinhos, apadrinhamento político. Ninguém vai furar fila. Ninguém vai dar carteirada. O que o homem semear, certamente colherá. O Antigo Testamento também revela, além da unidade do reino, do caráter do reino, a promessa do reino de Deus. A terra estava em densas trevas. O ano 722 antes de Cristo, esse era o contexto. E o profeta Isaías recebe a revelação do Senhor, não daquele tempo, mas do tempo que viria. A revelação do reino de Deus. Está no capítulo 9 do profeta Isaías, quando ele profetiza a chegada do reino. E diz assim, a partir do versículo 1: mas para a terra que estava aflita, ansiosa, desesperada, não continuará a obscuridade, as trevas. Não vai continuar desse jeito. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Quem diria na Galileia? A Galileia, o lugar desprezado pelos romanos daquela época e pelos próprios judeus. O lugar dos pobres, tribos inferiores. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo. A alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos da guerra. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Cadê o império das trevas? A vara que lhes oprimia, o que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como nos dias de midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu. O reino do menino. Vai nascer um bebê. Um bebê. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. A quem deu? A igreja. A igreja. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Consegue ler comigo o versículo 7? Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, ou seja, vai acontecer. Vai acontecer. Para que aumente o seu? Para que aumente o seu? Para que aumente o seu governo.
para que venha seu reino, para que se estabeleça seu reino. Daniel estava na Babilônia, sendo escravo de um império terreno, de um império pagão. Ele estava ali escravo, mas ele servia no palácio. E o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quem pode interpretar? Daniel, está lá. Deus colocou o coração do rei na sua mão. Daniel 2,44. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nabucodonosor, o seu reino vai passar, mas virá um reino que vai esmiuçar todos os reinos. Você sabe o que é esmiuçar? É colocar uma rocha sobre um lugar muito firme e macetar até virar pó, 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 pó. Anos passou, lá estava Daniel, firme, servindo ao Senhor, adorando somente o Deus vivo e verdadeiro. Impérios já tinham caído, Daniel estava lá. Afinal de contas, ele estava na Babilônia, mas o seu reino era o reino de Deus. Não está limitado nem ao tempo, não está limitado ao espaço, não está limitado em poder nem em matéria. Ilimitado. E de repente, o império das trevas consegue manipular um rei para aprovar uma lei, porque mexeu com o ego do rei. Olha, ninguém pode ser mais adorado, só você. E o rei assinou um decreto de que ninguém mais poderia ser prostrado durante 30 dias diante de mais nada, a não ser diante do rei. E quem não se prostrasse, deveria ser lançado na cova dos leões. E lá estava Daniel, mais uma vez. Mesmo sentenciado pela cova dos leões, ele estava debaixo da soberania do reino de Deus. É a Deus que ele honra. E Deus então revela ao próprio rei Dario essa soberania. Porque Daniel não parou de fazer o que fazia. Na guerra de coroa, ele sabia a qual ele servia. Não confunda, irmão, a quem você está servindo. Se ao reino deste mundo, ao império das trevas, ou você está servindo ao reino de Deus. E por ele continuar servindo ao reino de Deus, foi pego em flagrante. Oh, que Deus te pegue em flagrante nesses dias, buscando a sua presença, amém? Que os ímpios te peguem em flagrante, adorando ao Senhor, como de costume. Que os anjos, mas que você jamais seja pego em flagrante negando o seu Deus. E por servir o Senhor, ele é lançado na cova dos leões. Eu gosto de brincar que difícil não é ser Daniel na cova de leões. O difícil é ser um leão na cova onde tem o Daniel. Se Deus deu a oportunidade de Adão dar nome para os bichos, para Daniel deu o poder de domesticá-los. Né? Deus que não é limitado pelo espaço, nem por poder. Bom, o rei Dario que fez a besteira passou a noite inteira orando. O homem ficou crente porque ele gostava de Daniel. Tentou quebrar o próprio decreto, mas não podia. Era um decreto de um império. Não funcionava assim. Caiu na armadilha do diabo. Orou pelo seu amigo. 6 horas da manhã, está lá. Daniel,
ao Deus que tu serve, por acaso o senhor está aí vivo? O rei, estou tranquilo. Eu estou dormindo no travesseiro de uma juba de um leão aqui. E tem um que não escovou os dentes, viu? Pelo que eu vi. Então, Deus coloca a sua palavra na boca do rei e diz, Daniel 6, 26 e 27, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Se Satanás anda como leão, rodeando para tentar nos tragar, nem os leões têm capacidade de fazer mal àquele que está dentro do reino. O tempo passou, novo rei no poder, afinal de contas, há uma guerra de coroas. Outro rei caiu, outro império. Lá estava Daniel, firme e seguro na soberania de Deus. E ele tem sonho, ele tem visões. Aos seus filhos Deus dá. E ao seu profeta, então, mais uma vez, o reino de Deus é declarado. Daniel 7, 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Você está entendendo aí? Nós já estamos por cima, meu irmão. Já e ainda não, né? O seu reino será reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E haverá um dia em que todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Muitos vão estar debaixo da espada do Espírito. Vão ter que se dobrar. Na marra. Vão ter que confessar. Mas não terão mais graça para eles. Não receberam o reino quando tiveram oportunidade. No Antigo Testamento o reino se manifesta e se revela de maneira física, carnal. A guerra revelava os reinos. O poder era humano e assim se manifestava. Era tomado por derramamento de sangue, por muito esforço, onde os inimigos da aliança deveriam ser exterminados. Domingo que vem nós vamos falar do reino já na nova aliança. Mas eu quero concluir que você voltasse para o texto que nós lemos, e ele tem um propósito. Lucas 19, por favor. Verso 11, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus estava caminhando para Jerusalém para morrer. Última semana, últimas cenas. 4 quilômetros, estava em Betânia, Betfagé, ali na divisa. Atravessou o Monte das Oliveiras, está dentro de Jerusalém. E então ele conta uma parábola. Certo homem, nobre. Quem é este homem? É Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Essa partida aconteceria depois de sua morte, ressurreição, 40 dias de ensino e de acampamento com os discípulos e a sua ascensão. Quando ele entra, e aí cumpre o Salmo 24, o rei manda abrir as portas do céu para ele entrar. Nunca
Nunca um homem na história tinha entrado no céu. Pela primeira vez, o Deus homem está abrindo as portas do céu para nós. E ele manda, de fora ele manda abrir. Há uma pergunta lá dentro. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas eternas. Levantai para que entre o Rei da Glória. A parábola está falando de alguém que vai tomar um reino. E ele já está sentado no trono desse reino. E soberanamente hoje, ele reina. Ele está ocupando o seu lugar. Paulo vai dizer em Filipenses que ele havia esvaziado a sua glória. Mas Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra e nos céus. Quando aquele homem entrou na glória, os anjos se prostraram e o adoraram. Ele tomou posse do seu reino. E diz a parábola que ele confiou a 10 dos seus servos a sua riqueza aqui nesta terra. As minas, os talentos. A quem ele confiou? A nós, igreja! A nós! A alguns foi dado 10 minas para administrar, outros 5, outros 2, outros 1. Cada um recebeu a sua porção. Mas ele diz o seguinte, olha, eu vou tomar posse do meu reino. Olha o texto diz. Partiu para uma terra distante, versículo 12, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu volte. Até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Ele confiou à igreja a instalação de um reino aqui. Enquanto ele foi tomar posse do seu reino para voltar. Mas tem gente que não aceitou e não tem aceitado e não aceitará o seu reino. A nós, ele confiou as minas, os talentos, a proclamação, o avanço. Porque eu e você somos embaixadores do rei. Você recebeu as suas minas, as capacidades, as oportunidades. Essas minas significam isso. A sua saúde, as oportunidades que Deus te dá, as habilidades, capacidades, seus dons e talentos, os seus recursos, os contatos, a sua área de influência. E Ele nos confiou sermos embaixadores deste reino. Então, há uma oposição, porque há gente que não quer receber o reino, o domínio de Cristo, rejeita. Disse quando ele voltou, versículo 15. Tem gente que diz assim, não quero. Mas a ordem dele para nós é, versículo 13, negociai até que eu volte. Tem gente que vai dizer, não quero. Vai para quem quer. Prego para outro. Quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro que o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Eu negociei com ela
O Senhor me deu a oportunidade, eu preguei o evangelho, muita gente recebeu, está aqui. Muito bom, servo bom e fiel. Você vai receber autoridade sobre 10 cidades. Eu vou recompensá-lo. O que também recebeu 5, fez a mesma coisa. E o outro que recebeu 1, disse: Senhor, versículo 20. Eis aqui, Senhor, tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti. Que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifa o que não semeaste. Medo. Você serve ao seu rei por medo? Por medo? Você é covarde. Você é príncipe deste reino. Você come na mesa dele. Você tem intimidade com ele. Você faz parte da realeza. Você não é um escravo e nem inimigo. Por que medo? Tive medo. Escondi a mina, embrulhadinha num lenço. Ninguém roubar. Porque eu sei que o Senhor é um homem perverso. Ou cruel. O Senhor colhe onde não plantou. Quem te fez saber que eu sou assim? Se consultou com o diabo? Porque Jesus se manifestou para anular as obras do diabo. E para pôr no inferno aqueles que o seguem. Por isso manifestou o Filho de Deus. Foi ele que te fez saber isso? Foi o mesmo que fez o casal Adão lá no paraíso ficar sabendo que o fruto não fazia mal nenhum? Ou mesmo que disse, não é bem assim que Deus disse. Você ainda continua assistindo aquela TV, aquele canal, aquele influencer, aquele que todo dia coloca na sua cabeça um negócio que não é verdade, mas vai fazendo você virar um marionete do inferno? Aquelas fake news do inferno que você vai se alimentando e vai acreditando nelas, aquilo vai tomando forma e transforma você no marionete. Você não tem mais identidade? Não sabe mais a quem serve? Não conhece o poder desse Deus? Não crê no sobrenatural? Você está aprisionado aos medos deste mundo? Ou o medo de Deus te punir? Tem muita gente que só recebe Jesus porque está com medo do inferno. É o inferno que tem medo de nós. A igreja avança. Nós somos os saqueadores. Quem tem que ter medo? Nós levamos a luz e onde a luz entra, as trevas vão embora. Os demônios disseram para Jesus: o Senhor chegou muito cedo. Já veio nos atormentar. Quem é o atormentador dos demônios? Jesus de Nazaré. Porque ele veio para resgatar o que estava perdido. E aquele que o Pai o deu, de modo algum, ele lança fora. Quem ama a Deus aprendeu o que é o amor. O amor de Deus lança fora todo medo. Eu não tenho medo do rei, eu amo o rei. Eu quero honrar o rei. Por ele eu morro. Pelo rei eu morro. Que honra! Me deu 10 talentos. Vou negociar. Como não falar deste rei? Como não compartilhar da realeza? Como não levar o seu reino? E dizer, eu estou aqui, é terra santa. Você não vai ser candidato a vereador? Eu não, eu sou embaixador do reino dos céus. Eu não tenho autoridade somente às esferas deste mundo, mas sobre os corações.
Paulo não teve medo das autoridades judaicas, nem dos governadores de Roma, e nem de César, nem das tempestades, dos naufrágios, das serpentes, dos açoites, dos apedrejamentos, porque ele sabia a quem ele servia. Era por isso que ele era imparável, porque ele era o reino em movimento. Onde o reino chega, as trevas vão embora. Concluo. Jesus, então, fala sobre o seu juízo. Servo mau, verso 22, por tua própria boca eu vou te condenar. Você sabe que eu sou um homem rigoroso. É desse jeito que você me conhece? É desse jeito que eu vou ser. Como você conhece o seu Deus? Que tiro onde não pus, ceifo onde não semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? Por que você não investiu os dons que eu te dei? Por que você não me serviu, né? Então na minha vinda eu receberia com juros, receberia muitos frutos da sua vida. E disse os que o assistiam, tirai-lhe, tira o que ele tem. E dai ao que tem 10. E eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro que todo o que tem, se dará. Mas o que não tem, até o que tem, quem se apega à segurança deste mundo, entregando a sua liberdade, não merece nem segurança nem liberdade. Quando, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. Agora vão conhecer a outra face do rei, o seu cetro de juízo. Jesus, então, monta num jumentinho e vai entrando em Jerusalém pela porta de Davi. Essa porta está fechada hoje nessa muralha. Do Monte das Oliveiras você tem a visão. E ali os discípulos tiram as próprias vestes, colocam sobre o animal, um jumentinho que estava preso, ninguém nunca tinha montado. As pessoas vão cortando ramos e colocando no chão, porque esse é o tapete. Afinal de contas, o rei está chegando. O rei está chegando. Então, quando se aproximou, eles vinham alta voz, jubilosos, louvando a Deus, dizendo, bendito é o rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus, é gente no meio da igreja, a gente só fica medindo os irmãos, e disseram em meio à multidão, mestre, repreende esses teus discípulos. Mas ele respondeu, asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A quem você serve? Quem é o seu Deus? Não se cale. Não se cale. Quando as pedras começam a falar, é porque os príncipes esqueceram de quem eles são. Nós somos reino de sacerdotes e reinaremos com ele para todo sempre. Vamos orar mais uma vez. Estamos nos preparando para a ceia do Senhor. Domingo que vem nós vamos continuar essa conversa sobre o reino. Venha sobre nós, Senhor, teu reino. Obrigado por aquilo que o Senhor revelou hoje, Senhor. Continue, ó Deus, falando ao nosso coração. Que
que nesta semana o teu Espírito Santo vai aplicando a palavra. Que ela vai caindo como aquela chuva suave, vai molhando a terra do nosso coração, vai tomando forma. E o reino do Senhor vai crescendo dentro de nós. Não sei se o meu irmão, minha irmã que me ouve, que veio aqui hoje, ou que me acompanha, Senhor, veio para aqui sem noção de quem Ele é. De que rei Ele serve. Ele possa entender que o reino do Senhor é indivisível. O reino do Senhor é o reino da unidade. É o reino onde tem um só soberano e só o Senhor reina. Não tem espaço para o eu. Ah, Senhor, só Tu reinas. Também que o caráter deste reino é um reino de justiça. É um reino eterno. Também, ó Deus, que esse reino tem promessas maravilhosas para nós. Afinal, o Senhor foi tomar posse do reino, Jesus. E nós aguardamos a sua volta. E queremos estar festejando, cheio de despojos. Porque não nos acovardamos, não nos escondemos. E não tivemos medo do rei. Nós temos a alegria de estar na presença do rei. Sabemos a quem servimos. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda o Espírito Santo a devolver ao nosso rei, quando ele voltar, as minas multiplicadas, os talentos multiplicados, os frutos de uma vida superlativa, bem vivida para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.